Comigo no estúdio, vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem nessa audiência sua aqui. Falando em audiência, estava previsto hoje o depoimento do presidente da Proguaru, Francisco Caroni. Não estou surpreso, ele não compareceu? Ele não compareceu, uma hora mais ou menos antes, me encaminhou uma mensagem pelo WhatsApp, relatando que estava com dores e que o médico recomendou a realização de exames. E já deixamos, já disse a ele, e já deixamos registrado que ele é fundamental, nós precisamos ouvi-lo. É óbvio que se ele tem essa questão de acompanhamento médico, eu não vou julgar, mas eu acho que a gente já passou da hora de ouvi-lo. Tá uma brincadeira de gato e rato, né, vereador? Vamos falar a verdade. O governo esvazia a sessão na semana passada, hoje ele alega problema, não há uma vontade política de depor, né? Na verdade, Pedro, o que o governo percebeu, e eu vi a movimentação, porque hoje, curiosamente, nós tínhamos praticamente todos os vereadores no plenário, no espaço da Câmara presencial. Todos do governo foram hoje. Então ninguém ficou atrás, tirando apenas da base de apoio do governo, o vereador Leandro Dourado, que estava de forma remota. O restante todos estavam lá. E hoje eu percebi, Pedro, que existe uma movimentação, sim, da base do governo para terminar os trabalhos da comissão. Ou seja, a comissão tem gerado desgaste, porque mesmo quando não vai, e nós não ouvimos, gera um desgaste. Sim, os vereadores foram muito criticados. E aí sobra para quem? Para o Caroni? Não, sobra para o vereador. Dizer, vereador, como assim? Quando ele teve aí, vocês não foram. Agora já 2 vezes ele marca e não comparece. Então, ou seja, essas cobranças tendem a intensificar e eu percebo o movimento do governo a pedido da base de verificar o que faz com a CE, né? O que eles têm que argumentar lá é muito difícil de argumentar, porque é defender, na minha opinião, o indefensável. Não dá para você ir numa reunião e dizer, não, mas na verdade nós erramos o ano passado, mas já está votado. Não, mas na verdade eu não tinha essa ideia toda desse prejuízo. Quando eu comecei a divulgar, Pedro, que na verdade vai ter um 3º turno dessa votação, que é o momento da votação de relatório, que é no plenário, muita gente achava que não teria que passar por isso. Muito vereador achou, não precisa, vai ter a votação. E, de novo, os trabalhadores da Proguaru e a cidade vão estar com os olhos voltados para a Câmara Municipal e para avaliar o voto de cada um. Porque tem muita gente dizendo, não, conta comigo. Eu não estava na legislatura passada, mas nessa aqui pode contar comigo. Vai chegar a hora da onça beber água. E a onça está com bastante sede. Tá? Chegando a hora. Nós vamos ter 2 relatórios. Um a favor do fechamento da Proguaru, que é da base do governo, e o outro contra o fechamento, que é da oposição. Exatamente. E esses 2 terão que ser votados. Então nós teremos 2 votações, né? Exatamente. E 2 relatórios. E aí o que acontece? Eles querem um pouco inviabilizar os trabalhos da comissão, mas eu estou tranquilo, viu, Pedro? Eu não tenho pressa. Eu tenho até o dia 20 de setembro para concluir os trabalhos da comissão. Então até lá nós vamos fazendo tudo com muita calma. Eu não estou descartando, porque para cada ação que os membros do governo fazem na comissão, como forma de nos desanimar, ou de nos intimidar, ou de dizer a coisa não vai andar, a gente tem uma reação. E a reação já vem na segunda-feira. A partir de segunda-feira, já foi comunicado todos os vereadores, que foi aprovado nas primeiras reuniões, nós estaremos na porta de cada setor da Proguaru para ouvir os trabalhadores, a partir de segunda. Cada dia nós estaremos num local. Vamos começar pela Regional do Pimentas, depois vamos para a Regional do Tabuão, vamos na sede no centro, vamos na usina de reciclar, de material que faz o asfáltico? Não, a usina de reciclagem de resíduos sólidos, sólidos da prefeitura. Então nós vamos estar em cada local desse. Então se a pessoa está achando que não ir na comissão trava e amarra as nossas mãos, muito pelo contrário. Enquanto eles estavam inviabilizando as comissões, nós estávamos trabalhando no referendo. A gente estava também apostando fichas e dando todo o apoio necessário e todo o subsídio da parte legal, legislativa, para que o referendo tivesse um resultado como teve. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta fugir da comissão, não adianta querer esvaziar a reunião, porque os trabalhadores querem ouvir o que os vereadores têm a dizer. Eu estou fazendo a minha parte. E na segunda-feira, nós vamos estar. Pode ser que o Francisco Caroni não chegue, não vá na próxima reunião, mas vai ter o dia que nós vamos estar lá na sede da empresa. E nós vamos ouvi-lo lá.
Aliás, eu queria entender, que medo é esse de depor na Câmara Municipal, de explicar a situação da empresa? Isso é vergonhoso, me desculpe, mas é vergonhoso. Se fosse eu o presidente da Proguarú, eu teria até vontade de ir lá explicar o que está acontecendo. Até para defender posição, né? Lógico. Que a pior coisa que tem é o silêncio, né? De quem ocupa uma função pública. A pior coisa que tem é não comparecer onde você está sendo chamado. Silêncio não, para mim está fugindo da responsabilidade. Para mim está fugindo. Bom, sim, mas é o que eu queria dizer e deixar bem registrado, tem muita gente nos perguntando, e todos que nos assistem, fiquem tranquilos, a nossa comissão não vai se intimidar com esse tipo de atitude. E hoje nós tivemos lá uma medida de força, então toda a base foi para nos pressionar de forma presencial, e nós vamos dar a resposta a partir de segunda-feira, olhando no olho de cada trabalhador, cada trabalhadora da Proguarú, no local de trabalho. E mais, lá nós vamos dizer que nós estamos lá, mas todos os vereadores da comissão estão convidados. Então, ou seja, tem muito vereador, não, eu quero lá para ouvir e tal. Chegou a hora, segunda-feira o calendário já está no e-mail de todos os vereadores, eu quero ver quem vai aparecer. agora, vereador Edmilson, seu colega Celestino, que é o vice-líder do governo, né? Uhum. Na comissão, ele disse aqui no radar que o eventual referendo terá que passar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Martello já se posicionou contra essa ideia. Ele falou que a hora que chegar para ele o pedido de referendo, ele encaminha à Justiça Eleitoral. Qual a sua posição sobre isso? Na verdade, o vereador Geraldo Celestino, que tem, eu estou no meu 4º mandato, o vereador tem o dobro de mandatos, né? Está no 8º mandato. O vereador, se ele procurar no regimento interno, ele vai perceber, vai lá, vereador, no artigo 81 e perceba quais são as possibilidades de análise da Comissão de Justiça e Redação. Lá não está em nenhum momento a análise de referendo. Mais do que isso, nós temos na nossa lei orgânica, no artigo 36, que diz que esse projeto ele é recepcionado pelo presidente da casa, pela Câmara Municipal e encaminhado ao Tribunal Eleitoral. Então, ou seja, eu acho que o vereador Celestino e a base do governo perdeu o bonde. Perdeu o tempo do jogo e agora estão tentando recuperar. Na verdade, agora já foi, já está na mesa do presidente. Nós estamos acompanhando aqui, eu tenho até o protocolo, e estou acompanhando praticamente 3, 4 vezes por dia para ver a movimentação dentro do Tribunal Regional Eleitoral e já está na mesa do presidente do TRE, São Paulo. Já foi encaminhado? Já foi encaminhado. O Martello já enviou? Sim, já enviou, na sexta-feira. O presidente Martello se comprometeu conosco e com uma comissão de trabalhadores e de sindicalistas na quarta-feira, que enviaria no dia seguinte, na quinta. Ficou tudo pronto na quinta, mas o horário, como eles queriam fazer, e com razão, um protocolo presencial, não daria tempo devido ao trânsito. Nas primeiras horas da sexta-feira, já chegou e já está no tribunal. Tem aqui até o número do protocolo que foi gerado lá. Essa história de CCJ já era, então? É isso que eu estou falando, Pedro. Está aqui, ó, acompanhamento processual. Posso passar depois para o vereador Geraldo Celestino? Está aqui, ó. Já está no TRE, então. Já está. Então, o vereador Geraldo Celestino, ele está falando de algo que não tem mais o que fazer, já foi. A CCJ não é competência dela se manifestar sobre referendo, porque a lei orgânica, no artigo 36, diz e deixa de forma muito clara que esse encaminhamento é feito pelo presidente da casa. Mas mesmo assim, eu acho que se perdeu o tempo, né? Se perdeu o tempo da bola e estão chegando atrasados. Já está no tribunal desde sexta-feira. Ok. Já está movimentando. E outra coisa que eu gostaria de dizer, porque tem muitos trabalhadores, Pedro, que estão preocupados com as falas do vice-líder do governo aqui no seu programa. E eu gostaria de aproveitar rapidamente essa oportunidade para esclarecer algumas coisas. Pois não. Primeiro, o plenário não vota, eu já tinha dito isso aqui anteriormente. Sim. Já tinha dito, o plenário não vota sobre a questão do referendo. O referendo cumpriu os requisitos das assinaturas, vai direto para a mesa do presidente da Câmara Municipal e é encaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral. Segundo, que é um momento histórico da nossa cidade, Pedro. No Brasil, pela primeira vez nós vamos ter um referendo no Brasil que discute a questão do emprego, do trabalho, para evitar que as pessoas, 4.700 pessoas, fiquem desempregadas. É um patrimônio público. Né? Isso deveria ser motivo de orgulho para a nossa cidade. Nós estamos fazendo história, a cidade de Guarulhos está fazendo história. Então, ou seja, quando passa uma informação inverídica, como os vereadores vão votar, o vereador não vai votar nada em relação ao referendo. Já foi para o tribunal. Segundo,
O vereador disse aqui que havia um prazo de 30 dias. Isso. Eu gosto de trazer, Pedro, e explicar. Está aqui a Lei 9.709, de 19 de novembro de 1998, que regulamenta isso. O que diz a lei? Artigo 6º, que o plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade com a Constituição Estadual ou com a Lei Orgânica Municipal. Ou seja, o que nós temos que seguir? A Lei Orgânica do município. Ah, vereador, mas por que no artigo 11 fala de prazo de 30 dias? Porque também é competência da mesa da Câmara elaborar decreto legislativo sobre referendo e plebiscito. Então a mesa pode fazer. Aí se cumpre o prazo de 30 dias. Por que 30 dias? Porque a mesa é mais rápida para fazer. Agora, para coletar 1% do eleitorado não é em 30 dias. Para se coletar, por isso que se dá um prazo de 1 ano. O que diz a lei orgânica? Até o dia 20 de dezembro, que é onde a lei foi promulgada, nós temos tempo para poder chamar o referendo, e já foi chamado com um número muito maior do que o necessário de assinaturas. Me permita observar, está lá na tela o ex-vereador Valdomiro Ramos, que foi o presidente da Constituinte Municipal, né? Em 1989, e ele, na entrevista Celestina, ele já tinha observado que quem representa a Câmara é o presidente Martelo. Então, ele discordou da CCJ. E está aí, já está na Justiça Eleitoral, né? Já está lá. E outra coisa, Pedro, que é bom que a gente deixe, porque fica parecendo que vai ser uma votação precária e tal. Vamos esclarecer o seguinte. Existe uma resolução, que é a 23.385 do Tribunal Superior Eleitoral, que é essa resolução aqui, que diz o seguinte, o referendo, ele vai ter um processo de votação. A nossa lei orgânica diz que tem que preparar tudo em 2 meses. Porém, depois da nossa lei orgânica, o tribunal teve uma resolução e a própria legislação trata disso, a legislação federal, dizendo o seguinte, é na eleição imediatamente que aconteça após o protocolo. Então, ou seja, o referendo não acontecerá esse ano. Em outubro do ano que vem. Em outubro do ano que vem, junto com as eleições. Aí o que eu quero dizer aqui é o seguinte, bem sintético para vocês entenderem que estão nos assistindo. Protocolou, tem 1%, manda para o tribunal convoca. Não será esse ano, será o ano que vem junto com a eleição. Você vai votar em todos, presidente, senador, governador, federal e estadual. No último voto vai aparecer uma pergunta que o próprio tribunal elabora, se você é a favor do fechamento da empresa através da lei e tal, 1, sim, 2, não. Eles que vão decidir. E nós vamos, obviamente, ter o acesso dessa informação para fazer publicidade. Outra coisa, Pedro, que não está se atentando, são formadas frentes de opinião para defender as duas posições, regulamentada pela lei e pela resolução do TSE. Não sei se vocês lembram, mas nós tivemos aqui no Brasil já o plebiscito de presidencialismo, monarquia, parlamentarismo e o das armas 2015, que foi o último, que foi referendo. Nesse referendo se formou 2 frentes. Essas frentes são constituídas e tem mais uma surpresa. Horário eleitoral? Tem direito ao horário eleitoral, tem direito a fazer campanha, ou seja, aqueles do governo que vão sair candidatos terão que pedir voto para eles e dizer, vote em mim para deputado tal e vote para fechar Proguaru. Aí eu quero ver se tem coragem de ir para a rua, dizendo, eu quero voto, mas para fechar Proguaru. Outra coisa, Pedro, que está aqui, que as pessoas não estão entendendo para a gente fazer algo didático, essa campanha que tem as frentes e que vai ser organizada para se ter essas eleições, vai ser no primeiro turno do ano que vem, tem direito à campanha, tem direito à frente. E tem algo muito, muito especial que eu gostaria de dizer, que é o artigo 15 da resolução. As frentes deverão ter entre seus integrantes, obrigatoriamente, pelo menos um membro do Poder Legislativo, em que se dará consulta no efetivo exercício do mandato que será seu presidente. O presidente das duas frentes, cada presidente, ele sairá do Legislativo. Agora eu quero perguntar quem é que vai ser o presidente da frente que vai defender fechar Proguaru. Eu vou ser candidato a ser o presidente da frente para manter a Proguaru, porque a regulamentação do TSE diz que é dessa forma que funciona. Ou seja, o governo entrou numa sinuca de bico. Quem é o vereador mais gutista? Não sei, eu acho que o Geleia, assim, pela forma que ele fala, eu acho que é o Geleia. Mas não sei se ele vai topar, não sei se o vereador Geleia toparia, entendeu? E fora, eu acho que muita água vai passar por debaixo da ponte ainda.
Não, peraí, essa pergunta do Valdomiro Ramos. Com o andar da carruagem, a Proaguru pode já estar extinta, mas não fica subjúdice, não? Não, na verdade é o seguinte, vereador Valdomiro Ramos, boa noite, obrigado aí pela participação. Acontece o seguinte, como nós estamos questionando a lei através de um referendo, ela por lei, ou ela vai ser ratificada, ou ela vai ser, ou ela não vai ser ratificada, ou sim ou não. Como a lei mexe com uma empresa, nenhuma atitude poderá ser tomada enquanto não tiver o referendo. É óbvio que a prefeitura está correndo, eu estou sabendo que eles estão ligando para tentar pagar dívidas antigas que tinha, está conversando com muita gente, está forçando o PDV para o PDV sair mais rápido, mas tudo isso, a partir do momento que tiver o despacho do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, nós vamos estar em condições de já declarar que a lei está sob júdice. Ela não tem efeito, porque senão não tem sentido fazer o referendo. Peraí, né? a partir do protocolo ou a partir do despacho? Minha opinião, a partir do protocolo e mais ainda, ou de forma mais efetiva e mais clara, mais evidente, a partir da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. E tem gente que dizendo, mas o tribunal, quais são as possibilidades do tribunal? O tribunal vai verificar se cumpriu as assinaturas, cumpriu as assinaturas. O tribunal vai verificar qual que é o prazo que a lei orgânica do município de Guarulhos prevê para esse tipo de questionamento. A lei orgânica prevê 1 ano, nós estamos no prazo antecipado de 1 ano. O TSE prevê que tenha que ser feito toda essa movimentação 90 dias antes. Nós estamos 90 dias antes do pleito eleitoral de primeiro turno. Nós estamos antes desse período. Ou seja, tudo o que pede está sendo atendido. É óbvio que o governo está numa situação complicadíssima, Pedro, porque qual a medida que faz? Acelera para fechar e tem um revés judicial, inclusive depois? Mantém e espera o que o tribunal... Porque o governo até agora estava com a bola jogando. E ele deixou de ter a bola, hoje está 1-0 para os trabalhadores da Proaguru e trabalhadoras, e o governo tem que correr atrás. Não para fazer um gol, tem que fazer 2, porque tem que fazer um, vai dar empate. Então, ou seja, o referendo vai acontecer em 2022, a partir dessa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que eu não considero que tenha margem ali para dizer, olha, não vamos aplicar a lei. Posso dar só 2 opiniões? Eu acho que o que destoou de todo esse plano do governo, do prefeito Guti, de fechar a Proaguru, é que essa ideia do referendo, que realmente não existia... Não estava combinado? Ninguém pensou nisso na época, né? E outra coisa, ele nunca imaginou, quando ele teve essa ideia de fechar a Proaguru, que ia ter um presidente da Câmara que ia encaminhar esse pedido para a Justiça Eleitoral, né? Porque ele, se tivesse um presidente da Câmara realmente muito aliado a ele, o presidente da Câmara, não iria encaminhar. Sim, né? Sim. Então, 2 coisas que destoaram. A ideia do referendo realmente foi uma carta na manga, um coringa, e esse envio já na sexta-feira passada, né? Sexta-feira. Agora, vamos aguardar então. Pedro, só para... Eu não falaria isso antes, hoje eu posso falar com tranquilidade, não ia dar munição para o adversário aí. Mas se os vereadores da base do governo, eles poderiam até fazer um questionamento durante uma sessão e criar uma situação de verificar o que poderia ser feito em relação ao pedido. Ocorre que protocolar na quarta-feira, um pouco antes da sessão, ter o protocolo já tudo certinho com todas as assinaturas, foi uma decisão muito sábia da comissão que organizou isso. Porque os vereadores poderiam até questionar. Na verdade, eles perderam o bonde. Eles poderiam levantar isso e em plenário dizendo, senhor presidente, eu gostaria de que fosse considerada a possibilidade de uma análise da comissão permanente dessa casa. Eles não fizeram. Isso poderia retardar o envio para São Paulo. Não digo que impediria, mas retardaria. Só que o governo, os líderes do governo na Câmara, os vereadores da base, estão mais perdidos que cego em tiroteio. Eles não estão entendendo da matéria que está sendo debatida. Por quê? Está um sim senhor o tempo inteiro. Não, nós vamos fechar, vamos votar de novo para fechar. Não está lendo, não está prestando atenção que nós temos uma legislação. Na regra do jogo, né? A regra do jogo, ou seja, a gente não precisa ser o melhor jogador, mas a gente tem que ter o regulamento debaixo do braço, porque isso ajuda muito. Não basta ter a maioria. Eles estão pensando que é aquela velha história, né? Aqui quem manda é a maioria, né? Já viu? Exatamente. Aqui nós vamos fazer do jeito que quiser. E não é bem assim, né? Eu lembrei do saudoso vereador Roberto Ribeiro que falava, aqui quem manda é a maioria, mas às vezes tem que ter a regra também. Exatamente, porque às vezes uma maioria desorganizada
faz um efeito devastador em qualquer governo. O que está acontecendo hoje na Câmara é uma maioria desorganizada. É uma maioria que, quando um trabalhador da Proguaru encontra um vereador da base na rua, o vereador não diz que é contra. Diz, não, sou a favor da Proguaru. Ó, mas vai votar lá de novo. Não, se votar, eu vou votar pela Proguaru. Inclusive vereadores que votaram pelo fechamento da empresa em dezembro. Então, o que está acontecendo, nesse momento, é uma movimentação de força, né, Pedro? E eu acho que nesse cabo aí de força, o governo está perdendo, porque não se atentou para isso e porque não tomou cuidados. O relatório do DIEESE, estava falando do DIEESE na reunião hoje. Da FIP, o relatório da FIP é um relatório também sujeito a muitos questionamentos. Muitos questionamentos, de diversas ordens, desde o valor pago ao conteúdo apresentado. E se esse conteúdo é suficiente para subsidiar uma decisão tão drástica como o fechamento de uma empresa. Bom, vamos resumir então. Na sua visão, para mim é uma surpresa, eu não sabia, sinceramente eu não sabia, que já está protocolado, o presidente da Câmara Martelo já mandou na sexta-feira, já tem protocolo. Então tá bom. Então o referendo está na Justiça Eleitoral. Na sua opinião, então, nós vamos ter um referendo que vai coincidir com as eleições de 2022. Exatamente. É o que diz aqui a regra do Tribunal Superior Eleitoral. Isso aqui não é... Isso é a regra para o Brasil inteiro. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. 2016, município de Rosana, na região do Pontal do Paranapanema, fez lá um pedido para se criar o distrito de Primavera. Então ficaria Rosana e Primavera. Quando é que foi a votação? No ano que eles fizeram o pedido? Não. Na eleição seguinte. Qual que era a eleição seguinte? Para vereador, prefeito. Votou para prefeito, votou para vereador, votou para prefeito e por último vinha a pergunta. Lá, inclusive, o resultado, 78% da população aprovou o desmembramento e a criação de uma cidade chamada Primavera do lado de Rosana, no Pontal do Paranapanema, aqui em São Paulo. Então, ou seja, aqui vai acontecer da mesma forma. É a última pergunta. Qual que é a questão política, Pedro? Que é o que eu disse aqui. Como é que vai fazer campanha, e nós temos candidatos da base, candidatos do governo oficial, como é que vai fazer para a rua, como é que vai sair para a rua para fazer uma campanha para dizer, ó... O irmão do prefeito. Ele vai dizer, vota em mim e vamos fechar a Proguaru. E vamos fechar a Proguaru? Então, ou seja, eu acho que pode gastar milhões com marqueteiro, que não tem marqueteiro que resolva isso aí, viu? O irmão do prefeito, o vereador Romildo Santos, o xerife... Quem mais tem aí que é ligado ao governo? Candidato a deputado. O Jesus está ensaiando, Está ensaiando, se sai ou não sai. Quero ver o vice-prefeito também tomar essa... Ele votou, né? O vice-prefeito votou. Era vereador? Ele era vereador, ele era o presidente da Câmara. Era o presidente da Câmara. Aliás, todo o trâmite rápido foi feito na presidência do ex-vereador, hoje vice-prefeito Jesus. Toda a rapidez que foi colocado para votar esse projeto. Na sua opinião, o Jesus teria encaminhado à Justiça Eleitoral? Eu acho que não. Não correria o menor risco, entendeu? O Soutur teria encaminhado? Olha, o Soutur, bom, ele foi presidente há um tempo atrás, porque tudo depende da conjuntura, tudo depende ali do momento que se está. Eu vi o Soutur, o presidente Soutur, tomar algumas decisões que eu achei que foram interessantes. É mesmo? Vi. Em qual momento? Eu não me lembro. Por exemplo, quando a gente tinha discussões de projetos do governo, ou fora do projeto de governo, não tinha essa história, Pedro, de vamos passar o trator ou vamos encerrar rapidamente. Não tinha. Então era muito na conversa. Ele jogava a bola em campo? Não, ele jogava, óbvio, ele tinha posição, dizia, vou votar isso, vou votar aquilo e tal. Mas o vereador Soutur, na presidência, ele tinha uma forma de dirigir, porque ele sabia que também não poderia esticar a corda, nem para um lado nem para o outro. Não que ele não tivesse posição, tinha posição e até defendo que todo mundo tem que ter posição. Agora, no seguinte, se você pegar a nossa produtividade, vamos dizer assim, como parlamentares, o segundo período que foi dirigido pelo professor Jesus, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, mas os números não mentem. Os números a Câmara produziu muito pouco. E fora, tem momentos simbólicos e históricos dessa disputa. Para que no dia da votação, que você vai decidir mandar 4.700 famílias embora, pôr no olho da rua, você faz um coquetel?
Na Câmara nova, que não precisava ser feito. E nem podia ter sido inaugurada. Não estava terminado. Então se faz isso. um coquetel para poder, com os trabalhadores debaixo da chuva. Mas teve coquetel? Teve. Cacete, Tem fotos. Eu pensei que era só inauguração. Não, e não era um coquetel onde você não conseguia ver. Eu fiquei envergonhado como vereador, porque eu estava do lado de fora, debaixo de chuva com os trabalhadores, Pedro, e tem aquela porta de vidro. O coquetel foi naquela hall de entrada ali. Nossa, sério? Então, ou seja, tinha gente comendo, se divertindo, batendo papo, tomando um negocinho. Branco, lá, um frisante. Tudo que tinha direito. E o pessoal tomando chuva lá. Na chuva do lado de fora. E cacetada da GC. Entendeu? E fora cacetada. E aí, o que acontece? O que os trabalhadores queriam lá? Não queriam trabalhar coquetel nenhum. Eles só estavam pedindo, olha, nós queremos ser recebidos pelo presidente da Câmara. Esses trabalhadores saíram da Câmara Velha, onde hoje é a Câmara Velha, na Getúlio Vargas, e nós caminhamos debaixo de chuva até a Avenida Guarulhos. Mas teve coquetel? Teve coquetel. Eu achei que você soubesse. Coisa surreal, não sabia. Então, ou seja, aí protagonizar uma cena dessa que não me sai da memória, e com certeza esses trabalhadores nunca sairá da memória deles essa cena, dizer, olha, ali ficou muito claro e muito patente e evidente essa divisão que nós temos, infelizmente, na sociedade. Quem pode, está do lado de lá, está curtindo o melhor momento, está debaixo de proteção, e quem teoricamente é tido como elo mais fraco, que eu não acho que é o elo mais fraco, fica do lado de fora tomando chuva. Mas eu acho que quando esse referendo foi protocolado, eu vi muita gente se emocionando lá, dizendo, nós estamos dando uma passada importante hoje. O presidente atual da Câmara, quando disse lá para a Comissão de Trabalhadores Sindicalistas, e eu estava presente, disse, olha, eu vou encaminhar amanhã mesmo. Agora, vereador... E encaminhou. Aí eu acho que o jogo começou a andar de forma mais efetiva. Agora, me permita uma ponderação, uma reflexão. O governo Guti é muito bom de marketing político. Inegavelmente é muito bom. Não é difícil também, nós não sabemos qual vai ser o resultado desse referendo. Nós não podemos afirmar que a população vai votar contra o fechamento da Proguaru. Como é que vai ser isso? Não vai ser uma luta desigual também, não? Sempre é, Pedro, mas vamos trabalhar assim, quando a gente falar para a população, dizer, você vai votar para fechar ou não uma empresa. Ninguém é contra fechar a empresa, porque a pessoa tem, sobretudo os mais simples, mais humildes, os trabalhadores, tem uma história de desemprego, a empresa fechou. Se a campanha for dirigida por uma frente que discuta e que debata, por exemplo, vai colocar, fechou a Olivetti, fechou a Philips. Todos esses causaram desemprego na cidade. Obviamente não eram empresas públicas, mas o fato delas fecharem causaram impacto. Fechou a Ford agora, vai fechar para Guarulhos. Você é a favor de fechar? Não, mas o senhor sabe qual vai ser a argumentação do governo? Que lá tem gente que não gosta de trabalhar, desculpe, mas não sou eu, é o governo falando. Aqui tem gente que não produz, que chega para trabalhar às 10, meio-dia vai almoçar, 3 horas volta para a empresa. É esse o discurso. Então, mas aí esse debate vai ser enfrentado, Pedro, com a seguinte argumentação. Tem gente que não gosta de trabalhar em cargos importantes da prefeitura, em cargos comissionados e até secretários. Nós temos secretários que não deram o ar da graça ainda. Ele não conseguiu ver. Então, ou seja, a população também, hoje com redes sociais, antes eu concordo com você. Antes funcionava muito, hoje com rede social e fora a justiça eleitoral também não pode fazer, vai ter uma fiscalização sobre a publicidade, sobre a campanha. Para você ter uma ideia, as frentes podem arrecadar dentro do limite estabelecido pelo tribunal. Empresa não vai poder chegar com recurso financeiro para financiar a campanha da frente pelo fechamento da Proguaru. Então isso equilibra o jogo também, né? O que eu quero dizer aos servidores, aos trabalhadores da Proguaru, o referendo é uma vitória, sem dúvida nenhuma, mas também a luta continua. Com certeza. Você haverá uma eleição, tem que ganhar a eleição. Exatamente. Só que pelos elementos que eu estou te colocando aqui, Pedro, eu ainda tenho dúvida se depois que o presidente do tribunal bateu o martelo, falar está convocado para o dia 2 de outubro de 2022 o plebiscito, eu tenho dúvida se a lei se mantém de pé. Você acha que o prefeito recua? Recua por quê? Porque, na verdade, você vai para uma campanha de desgaste. Entendi. Entendeu? Você precisa eleger o seu representante, porque o que está em jogo
é a sucessão dele. O irmão dele. Né? E ele não está colocando qualquer pessoa. Ele brincou da outra vez, né? É. Com essa história de que apoiou o Soutor. Brincadeira. Fingiu que apoiou. Entendeu? Ele fingiu que apoiou. É que o voto é secreto, né? Se o voto fosse igual ao do Bolsonaro impresso, a gente até dava para conferir. Mas Deus me livre o voto impresso. Sou a favor da urna do jeito que está. Agora, a campanha é uma campanha muito desgastante, Pedro. Muito. Muito desgastante, principalmente quando você tem que sair para a rua. Você é obrigado, na campanha passada para deputado, ele não foi obrigado a sair para a rua. Nessa que ele quer fazer o sucessor, e nessa que ele está lançando um candidato a federal, da sua própria família, ele vai ter que sair para a rua. E ele vai ser questionado. Uma ideia maquiavélica que eu tive aqui. E se o prefeito, vamos lá, diz isso da lei e tal, e manda outro projeto? Até para que essa lei seja revogada, tem que ir um outro projeto para a Câmara para revogar. Revogando a lei. Vou entender. E ele pode, se ele for desistir, ele manda um projeto de lei para a Câmara, revogando a lei em vigor de dezembro. Mas aí ele manda outro projeto depois... Manda outro. Tem que mandar agora. Então ele vai mandar lá, revoga-se o projeto número tal, com a exposição de motivos. Não, ele manda para a Câmara. Para revogar. Para revogar. Para derrubar o referendo. Isso. Aí no ano que vem ele manda outro projeto de lei extinguindo. Pedro, aí a gente tem um ano de novo, e esses guerreiros e essas guerreiras que coletaram 14 mil assinaturas num tempo recorde, eles vão estar mais que preparados, vai dobrar. Eu acho que eles vão coletar 30 mil. É o mesmo jogo, né? É o mesmo jogo. Aí é um ano de novo e tal, e continua a briga. E fora, Pedro, eu quero acreditar que se ele fizer esse tipo de coisa, eu quero acreditar que tenha vereadores que vai chegar um momento e dizer, não dá para fazer tudo. Isso aí não dá para a gente topar fazer não, porque está brincando demais com as pessoas, né? Com o sentimento das pessoas. Então eu quero acreditar que isso não aconteça. É óbvio, nós estamos num jogo e numa disputa política, né? A luta vai ser no TRE, vamos fazer de tudo para protelar a decisão. Então, mas aí é interessante, vereador Valdomiro Ramos, a luta vai ser no TRE, se eles forem protelar, nós temos já uma argumentação jurídica para dizer, está suspenso. Então eles têm que trabalhar para matar, têm que trabalhar para vir negado. Protelar não resolve o problema. Ô, produção, volta aquele comentário anterior, por favor. Aquele da argumentação do governo que nós não trabalhamos. Foi uma funcionária. Aí. A argumentação do governo que nós não gostamos de trabalhar é ridícula. Convido a trabalhar comigo 12 horas na portaria da escola onde estou no momento, a Lília Andrade. Olha, concordo com você, Lília. Eu vejo o salário não é dos maiores, aliás, ele é baixo, é R$ 1.200, né? Um salário do auxiliar geral de serviços, né? Que é a maior parte, né? Que aí o pessoal trabalha assim, vamos parar com isso. E fora, na verdade, essas pessoas, os agentes de portaria, o pessoal da limpeza, do operacional, Pedro, eles estão em grande quantidade em 2 setores muito difíceis de trabalhar, que é o da educação. Você imagina a responsabilidade de você estar convivendo ali com criança. Eu sou professor, sou educador, sempre peço a Deus, quando estava na sala de aula, continuo pedindo, para que nos dê ali o caminho certo, para não acontecer nada, porque é o filho de uma outra pessoa. Então a responsabilidade é maior. E essas pessoas estão na pandemia, na linha de frente do combate ao Covid, que são as unidades básicas de saúde. E muitas delas tiveram que passar por um constrangimento ilegal, que eu até denunciei, de ir se vacinar e o nome não estava lá ainda, como já tinha uma deliberação para vacinar todos que estavam na saúde. A pessoa trabalha na portaria, trabalha na limpeza, chega lá para vacinar, o nome dela não está, mas por que não está? Porque você é da Proguaru, não vai ser agora. Então essas pessoas são pessoas que eu acho que o prefeito foi infeliz no que falou. Eu acho que aquela pessoa que gravou ali aquele vídeo escondido atrás da garrafa de Coca-Cola, né? Que é o que aparece, eu não sei quem que é, mas é alguém muito próximo, né? Porque para estar na sala com o prefeito numa conversa tão particular... Era uma reunião de pastores. Ah, é? Então, enfim... Pessoal de igreja. Eu acho que... o prefeito foi muito infeliz naquela colocação. Eu acho que ali, Pedro, inclusive, valeria um pedido de desculpas. Dizer, olha, eu tenho todos os motivos aí, os outros que eu acredito que tenho para fechar para o Proguaru, mas eu não queria... eu queria me desculpar. Eu acho que seria mais correto da parte dele, né? Bom, obrigado, vereador Edmilson Souza. Obrigado pelo esclarecimento, pelas informações. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Tudo que eu falei aqui é o que está na lei, o que está na legislação, lei orgânica, regimento interno e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer um pode
consultar. Inclusive, meu amigo vereador Geraldo Celestino pode consultar lá. 18 horas e 47 minutos, seguido aqui no estúdio, a musa do radar, Carla Ramaciotti. 2 minutos.